Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Comigo hoje no estúdio, Paulo Hollenberg, do ND+. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, mais uma vez estar aqui presente e discutir os assuntos de interesse de Santa Catarina. Alexandre Gonçalves, Informe Blumenau. Tempo de outubro em Blumenau, né, Alexandre? E eu aqui na ilha, né? Legal te voltar a partilhar esse espaço contigo, Karina, né? Poder desfrutar da companhia do Paulo e de você que está nos acompanhando pela boa programação do TVL. Vamos fazer uma boa conversa. Entre os assuntos que nós temos para discutir hoje, para levar para a pauta, eu acho uma questão muito importante que vai acontecer na Assembleia Legislativa e que se chama Comunicação que Protege. É um evento do Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, por meio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e ele propõe uma reflexão conjunta sobre o papel da imprensa na prevenção de episódios de violência nas escolas. Vai contar com a participação do jornalista Caco Barcelos. Um tema que diz respeito à comunicação, à nossa área, né? E eu gostaria de levantar isso com vocês, porque quando nós fizemos o curso de jornalismo, ou as pessoas que estudam isso, já tinha na nossa época lá uma recomendação que nós não poderíamos, por exemplo, noticiar um suicídio, porque isso, teoricamente, empolgaria outras pessoas, né, que já estariam propensas a repetir. Talvez esse tema tenha a ver também com isso, né? A forma como se noticia um ataque a uma escola, esses ataques que nós assistimos aqui no Brasil, em Blumenau, inclusive, né, Alexandre? Pois é, esse seminário que vai acontecer agora é um desdobramento daquela tragédia que aconteceu em abril de 2023 na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, quando um maluco, sei lá o que se pode falar disso, pulou o muro e matou 4 crianças e provocou terror. E aí é importante destacar o papel da Assembleia Legislativa, que desde lá tem provocado uma série de iniciativas, medidas, projetos, proposições. E essa agora é um tema que tem muito a ver com a nossa área, é uma discussão que não é de agora, mas que agora eu penso que é super importante, sempre é importante estar fazendo, mas hoje é muito mais complicado por conta das redes sociais, esse imediatismo da notícia. Então, quando aconteceu esse caso lá de Blumenau e os outros casos, imediatamente as pessoas já vão estar sabendo, já estão vendo o que está acontecendo, por pessoas que não têm esse filtro. Então, esse é um debate muito importante para a gente olhar um pouco também para o nosso trabalho. É uma linha muito tênue da divulgação das informações, né, Karina? A gente, às vezes, se atrapalha, se confunde, não tem a dimensão de quem está do outro lado recebendo, e é um desafio de todos os veículos da imprensa. Mas é esse o grande problema. Como é que medir isso nesses tempos loucos das redes sociais? Então, mas é um debate que é muito importante para a gente olhar, porque a imprensa e a comunicação como um todo, eles têm impacto. E aí só fazer um recorte para lembrar dos nossos tempos de faculdade de jornalismo, quando a gente estudava critérios de noticiabilidade, a morbidez era um dos mais importantes. E isso também é uma coisa muito maluca, porque as pessoas... Eu, pessoalmente, eu brinco que quando eu saí da empresa que eu trabalhei durante 15 anos e eu fui focar na política, é porque eu nunca gostei dessa coisa de morte, de acidente, de tragédia. Eu digo, não, eu vou para a política que pelo menos eu me sinto mais à vontade, né? Mas as pessoas que leem e que acompanham a imprensa, elas gostam disso? Porque geralmente a editoria que mais tem audiência... É por isso que eu estou dizendo. Os critérios de noticiabilidade, né? É por conta disso. As pessoas têm esse interesse mórbido, né, de querer saber e consumir esse tipo de informação. É o popular spray e sai sangue, né? Que a gente aprendeu na cara. Então, é disso que eu falo, assim, porque a política hoje, ela interessa a mais pessoas, porque com essa polarização também se acabou, né, popularizando um pouco mais a política. Não no sentido político de projeto, de as pessoas prestarem atenção, talvez, em algo que seja um projeto importante, mas a polarização fez isso, né? A audiência também está na polarização. Mas
historicamente, as editorias que mais tinham audiência era a editoria de polícia e esporte, se eu não me engano, né? Então, a gente pode concluir que as pessoas, a gente chega num divisor de águas, porque quem é jornalista profissional quer filtrar a notícia, quer esperar uma informação mais completa, quer falar com uma fonte oficial, mas aí, aquele que talvez não seja um jornalista profissional, mas está lá na rede, já largou um vídeo horroroso lá, de uma cena ruim, e que vai dar audiência, likes e tal. Então, a gente chega nesse ponto, né, Paulo? Mas eu acho que... De estar num divisor de águas. O jornalista acaba vivendo esse dilema, né? Eu publico, eu já entro nessa onda do imediatismo, eu vou esperar, mas lá do outro lado na redação você vai ter também um chefe, alguém que está lhe cobrando esse imediatismo. Porque ao mesmo tempo ele está na rede social acompanhando e chega para o repórter que estiver ali na rua, ele vai dizer, olha, já saiu no Instagram de fulano, no Instagram de Beltrano. Mas e a gente também tem essa cobrança, né? Tem olha, essa cobrança. Fulano já publicou, deu isso, por que você não fez, né? E acaba tendo essa cobrança nossa também, né? De que a gente não agilizou, mas ao mesmo tempo tem esse filtro, né? Como você falou logo no início da nossa conversa, de que o próprio suicídio, né? A gente até hoje tem essa regra de não divulgarmos suicídio para não motivar. Mas também fica nessa linha tênue, né? De que você... é um fato, 4 crianças morreram, um maluco entrou lá na creche. E não foi um caso único, né? Outros aconteceram. Depois que noticiou a impressão que a gente tem é que outros aconteceram. Será que é fator determinante? O modo como se divulga isso pode ter ocasionado mas outros? Isso sempre aconteceu na história do mundo e não é só aqui no Brasil, né? Não é uma coisa que acontece toda semana. Não é isso, mas sempre acontece, tinha acontecido um tempo antes lá em Saudades, se eu não me engano, lá no Oeste, a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, muito desses casos, também na Europa. Só fazendo um recorte da rede social, é importante dizer que o sensacionalismo também sempre fez parte da imprensa, mesmo a tradicional, mesmo quando não existia. Então, vários e vários programas se construíram em cima disso. Mas a diferença é que, por exemplo, quando nós tínhamos o jornal impresso, a revista, tínhamos mais tempo para apurar melhor a notícia. Ela poderia sair sensacionalista em um veículo que já era sensacionalista. A diferença é que hoje, essa pressão do imediatismo, porque as pessoas querem pegar um tablet, querem pegar o celular e já querem ver ali as cenas, como é que foi. Eu acho que isso também é diferente daqueles tempos. A questão é fofoca. E essa coisa de fanatismo e de divulgação sempre teve, né? Sempre teve. Então, a editoria de fofoca hoje, os sites que fazem fofoca hoje também são populares, certo? Mas nós vivemos em um tempo que nós vamos ter que nos adaptar. Como agir? E essa é a discussão a que a Assembleia está propondo, né? Que aí vem o jornalista Caco Barcelos, que é um grande repórter, um grande jornalista. Para todos nós, principalmente nessa área. Uma referência. E ele também é especialista em grandes coberturas e acho que vai ser uma discussão importante deste ponto. Qual o papel que o jornalista tem nisso? Outro ponto. Como a população confunde também, porque quem é jornalista e quem não é jornalista. As pessoas, tem gente que acha que todos são jornalistas, publicou na rede social e é jornalista. Acho que tem que ter essa diferenciação também, ou não? Cabe o público, como você mesmo falou, o público não está nem mais sabendo definir isso. Mas ainda eu vejo o Informe Blumenau, o próprio ND, elas acabam ainda sendo fontes confiáveis. Eu acredito naquele fato que aconteceu lá em Blumenau. Saiu em tudo que é rede social, mas sabe aquela coisa de segurança, vou lá no Informe Blumenau, que ali vai estar aquela segurança... A informação que foi checada. A informação que foi checada, que foi com cuidado. Eu acredito que ainda tem em boa parte dos leitores, né, da população, eu ainda busca-se essa fonte. Né, essa fonte, o meio é a mensagem, né, que a gente aprendeu na época da faculdade. Então ainda eu vejo esse ponto de que há sim um imediatismo, aquele factual,
Mas, de repente, e aí onde é que deve entrar a nossa diferenciação enquanto jornalista? Aquela apuração, dá um exemplo, voltando ali a Blumenau. Pô, de onde veio esse cara? Por que ele fez aquilo? Vamos vir psicólogo. Então tem todo esse trato que as pessoas... Mas é um pós. É um pós. É um pós. Eu vou pegar o exemplo... eu vou pegar o exemplo do dia que aconteceu esse atentado lá em Blumenau. Eu me lembro que eu estava com o meu filho pequeno e a minha filha estava numa creche. E quando começou a dar, era uma sucessão de informações desencontradas, porque ele não foi pego num primeiro momento. E se dizia o seguinte, olha, mas ele está em outra creche. E é verdade, ele percorreu de moto outros 2 lugares e não conseguiu entrar. Né? Então começou aquela sucessão e começa aquele negócio, tu também tu quer saber... Mas porque tu também pode estar envolvido. Porque daí tu né? recebe a informação da creche que está tua filha, dizendo assim, olha gente, nós estamos indo tudo por uma salinha. E aí começa a gerar uma sensação de pânico. E aí tu vai pensar assim, quem é que está te informando naquele momento? Tu vai indo e tem... e vamos lá, tem muitas que não são jornalistas, mas são profissionais da comunicação, que têm um trabalho relevante em suas determinadas áreas, que são eles que estão ali. E fica todo mundo naquela ansiedade, naquele nervosismo, porque é uma coisa muito forte. E as pessoas ficam noticiando, e aí tu quer saber, e isso vira uma bola de neve. Vale para essa... Eu estou dando esse exemplo da creche, mas isso vale para incêndio, para um acidente, para uma operação policial, e as pessoas querem consumir esse tipo de informação. E as pessoas que às vezes estão na ponta, nesses veículos que digo, insisto, até fazem um bom trabalho, não estou nem menosprezando, mas às vezes as pessoas não têm o filtro necessário. E vamos lá, quem faz programa ao vivo sabe que, às vezes, para a gente ter um deslize, para fazer uma colocação, uma formulação mal colocada, para ter uma opinião, acontece, né? Então, e ainda mais se tu está num momento de tensão, crise, de tensão como esse, então, para dar uma caca. Mas como o Paulo falou, bom, aí entram depois os veículos para tentar entender, se bem que eu te juro que até hoje eu não consigo entender o que esse maluco foi fazer, né? Além de destruir a família, porque os contextos, não tem contexto que pegue ele, é muito, muito estranha a história dele. E aí eu vou falar uma coisa que eu não estou nem entrando em juízo de valor, se é bom ou ruim, mas eu acho que a sociedade e a imprensa resolveram botar uma pá de cal nesse cidadão, porque não se fala. Não se sabe onde ele está, não se sabe qual é a situação. E os grandes crimes que eu acompanhei em Blumenau, de novo, eu não gosto, mas os grandes crimes, se houve um silêncio depois de acontecer, dá aquele clamor, mas depois se houve um silêncio. Então, a gente pouco sabe. Mas será que isso é um tipo de proteção do que a gente está falando, para não ficar mexendo? Mas aí é isso aí, eu entendo que é mais ou menos o que a gente está falando isso. Olha, não dá para tu ficar endeusando, estimulando outras pessoas. Pega esse cara e confina, né? Exatamente. Pode ser essa uma fórmula, talvez, de não ficar, né, o cara não ficar enaltecendo a pessoa que fez algo assim. Pode ser uma fórmula, talvez, de amenizar essa situação. Né? Talvez essa seja uma discussão que possa estar em pauta também. E tem um detalhe também, até nesse tipo de aspecto, não é querendo proteger o indivíduo que cometeu o crime, mas há também um problema muito sério nisso tudo, é a divulgação também do nome e expor a família dele, que às vezes a família não tem nada a ver com isso, né? Não estou querendo defender com isso, não estou querendo defender bandido, mas há também, eu acho, uma certa preocupação em relação a isso, de dar um endereço de onde o cara morou, e a gente já viu vários casos que acontece isso, em várias partes do país, de querer... A escola de base é um caso emblemático da história do jornalismo. Sim, de você ir na casa do cidadão, na casa da família, quebrar tudo. Acho que aconteceu agora recentemente também com aquele do envenenamento de uma família, acho que no interior do Nordeste. E assim, há também uma preocupação. Eu acho que até de repente... De proteger um pouco a família também, né? Não é nem um cidadão, né? O cidadão cometeu o crime. Ele é bandido, a família não pode sim. até ser, mas não é... Necessariamente, tem mãe, né? tem pai, isso, tem filho. Eu acho que é também uma preocupação que deve ser feita. Nessa questão toda que nós estamos discutindo aqui, eu acho que também entra um ponto importante, que é a tal da fake news, né? Porque no meio desse turbilhão todo, nós também vamos encontrar pessoas divulgando fake news.
até para conseguir likes também, o que tem que se tomar muito cuidado, né? Nesse sentido. Porque fake news é algo que não aconteceu, mas as pessoas inventam. Ó, entrar na creche do teu filho, aí tu vai ver, não, peraí, não é a creche do meu filho. Então, acho que essa questão da informação correta, da informação checada, também é importante nisso, né? Eu acho que tem que se combater e tem que se discutir muito para evitar também que no momento deste, de dor dos pais, dos professores, e de susto e de tudo, e de terror, na verdade, né? Não se cometa o crime que é, né, largar uma notícia falsa no meio disso tudo. De novo, a diferença do profissional e de quem está ali naquela ânsia de tentar divulgar, porque é muito difícil, na hora do vamos ver, tu conseguir apurar uma informação que seja, por mais que tu vai... Até porque ninguém tem informação, ninguém sabe. O policial, o delegado, e às vezes o que a gente acaba abrindo microfone para pessoas que falam também... Uma testemunha que talvez não tenha visto tão não tenha visto assim, o contexto, eu vi com uma metralhadora. Não, mas de repente não era uma metralhadora, não era isso. Então, é muito complicado. E, de novo, como é que tu vai buscar? Ninguém está sabendo o que está acontecendo. A gente demorou, acho que mais ou menos 1 hora, e a coisa só foi mais fácil, nesse caso ali, porque o homem se entregou. Ele foi no batalhão da Polícia Militar, ele parou no posto de gasolina que tem na frente, comprou um maço de cigarro, deixou a moto, bateu ali na Polícia Militar, eu quero me entregar. Os caras, mas por quê? Vocês vão saber daqui a pouco. E nisso começou a sair os carros e ele já estava se entregando. Comunicação que protege. Então, um evento importante, uma discussão importante, nós continuamos o programa após o intervalo. Vamos fazer uma pausa. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. No primeiro bloco, discutimos um evento que vai acontecer na Assembleia sobre comunicação. E agora vamos conversar um pouquinho sobre um projeto da bancada feminina do Outubro Rosa. E este projeto, ele trata de uma parceria com o projeto Traços do Bem, realizado ao longo do Outubro Rosa, e trata também da reconstrução e harmonização de areolas para mulheres mastectomizadas. Ou seja, as mulheres que já enfrentaram, né, a situação do câncer doloroso, né, e aí tem essa história de ser mastectomizadas. E a Assembleia, então, está promovendo esta questão que é tipo uma pigmentação que reconstrói, né, parte do seio dessa mulher. Acho que isso é importante para a autoestima, né, de uma mulher que já passou por um processo complicado. E essa iniciativa da Assembleia, como é que vocês avaliam assim? Acho importante o protagonismo do parlamento quando dá visibilidade a esse tema. Mais uma vez, nós estamos aqui no canhão da TVA discutindo esse assunto. Nós estamos no mês de outubro, que a gente percebe todo mundo tentando disseminar informações nesse sentido. Então, ele cumpre um papel bastante importante. E é um papel que tem um caráter, mais que pedagógico, também um caráter prático, né? De fato, construir uma parceria nesse sentido. Então, a gente só pode elogiar uma iniciativa nesse sentido. Eu acho que se diferencia também quando parte para algo concreto, Exato. né? Não só de conscientização, que é importante, mas parte para uma ação que é concreto para essas mulheres que estão esperando até por um consolo um pouco maior, né? O que você mesmo falou, né, Karina? A autoestima, né? Você enfrentar todo esse processo desde a químio, desde a retirada de parte dos seios. Então, é uma iniciativa louvável e que deve servir de exemplo para outros setores, né? Acho que a Assembleia está dando um passo importante, são 30, apesar, é pouco, não é pouco, né? Para quem recebe é muito. Para quem recebe é sempre bastante. Então, é uma iniciativa, é um passo importantíssimo, de repente, de motivar outras instituições, né? Não só Poder Executivo, não Legislativo, mas motivar outros setores do Estado para que motive, né? Se chegar ali e ter
essa sensação de que, como a gente já falou aqui, né, da autoestima. Acho que é isso que pesa muito, a autoestima feminina de reconstrução, né? É uma situação delicada e num ambiente onde há prioritariamente homens. Só que foi uma iniciativa da bancada feminina, o que também há de se destacar, porque essas mulheres estão acolhendo outras mulheres. Exato, é uma iniciativa interessante, puxada, né, pelas representantes femininas, numa bancada feminina que também é distensionada na nossa Assembleia Legislativa, né, porque não há uma unidade na bancada feminina da Assembleia por uma questão política e ideológica, né? Mas o fato de as mulheres estarem ali e de quem estar ali já organizar isso, eu acho que já é positivo. Sim, e que essas 30 mulheres, elas vão se sentir mais do que acolhidas por outras mulheres, né? Que eu acho bem importante. E assim, são as primeiras 30, né? Vai que motive ainda mais que venham mais 30, que venha mais 30 e que venha mais 30. Tem que começar, né? Tem que começar. Bom, esse trabalho vai ser realizado voluntariamente pela colaboradora Tatiane Barão, da Consultoria Legislativa da Alesc. A colaboradora, ela é técnica em enfermagem, estética e administração e estudante de biomedicina. Eu gostaria só de detalhar um pouquinho mais com vocês como é que é essa pigmentação paramédica, que é o que vai acontecer na Assembleia. Interessante porque essa pigmentação, ela é utilizada também em outros procedimentos médicos, como cicatrizes, né, assim, de cirurgias. Então, ela já é utilizada, ela precisa de uma especialista para fazer. E ela meio que é da cor, na mesma cor da pele, então uma pigmentação, existe um teste, é todo um processo que é elaborado, não é assim qualquer procedimento que está sendo oferecido, né? É algo que realmente precisa de uma especialização. Bom, só para detalhar, as inscrições e critérios são até 30 mulheres de todo o estado. Podem participar mulheres mastectomizadas residentes em Santa Catarina e com liberação médica. O que é oferecido? Reconstituição gratuita de areolas com micropigmentação paramédica, efeito 3D. O processo: envio de fotos, triagem, agendamento e realização de procedimento, e pode haver até um retoque após um ano, dependendo do caso. A inscrição é via bancada feminina da Alesc. Feito esse registro, gostaria de levantar aqui um outro assunto que também está na Assembleia Legislativa, que é a questão da participação da Assembleia na COP30, né? A COP, que é do meio ambiente, que vai acontecer em novembro, em Belém. E nós temos aí a Comissão de Meio Ambiente, sob o comando do deputado Marquito, que está levantando dados no estado inteiro, fazendo uma espécie de seminários para colher esses dados e levar para a COP30. Como é que vocês avaliam essa questão da COP30, do meio ambiente, essa questão da climática, essa preocupação climática? Karina, eu acho que é importante também destacar o papel do ex-presidente Mauro de Nadal, porque esse processo começou ainda quando ele ainda estava como presidente. Ele, inclusive, chegou, se eu não me engano, a ir a Belém agora recentemente para fazer uma discussão desse assunto. É tudo a ver, porque entendo que Santa Catarina tem muito a aprender, muito a ouvir, né? E tem muito também como exemplo, e a Assembleia Legislativa puxando esse debate, é um debate, uma oportunidade única, um evento desses acontecendo no Brasil, com todo o nosso recall que nós temos com relação à natureza, ao patrimônio natural que tem no país. Então, e Santa Catarina sofre na pele os efeitos diretos da distorção do clima, né, que a gente tem sentido em várias seca, enchente, vendaval, maremoto, né? Então esse tipo de coisa. Então é um debate muito, muito importante que a Assembleia traga, leve as experiências de conciliação da agropecuária catarinense com o meio ambiente, que são experiências bem-sucedidas, bacanas, nem todas, mas a grande maioria porque essa é o grande desafio, né, que a gente precisa, que o mundo precisa, é conciliar a questão ambiental com a questão econômica. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Não, porque eu acredito também nisso. Nós temos que evoluir, mas nós não podemos
desprezar o meio ambiente, né? Porque quando se começa a falar em meio ambiente, algumas pessoas torcem o nariz, não precisa, para que ser verde? Não, ok, não preciso ser verde, não preciso ser o Hulk, mas a gente precisa ter um certo discernimento nessa questão, né? Porque sempre foi, essa coisa da defesa do meio ambiente sempre foi atribuído a derrubar árvores, né? Derrubou árvore, as pessoas só pensam nisso, né? Sempre atribui ao meio ambiente, você... não sou a favor porque eu não posso derrubar árvore. Mas é uma coisa muito maior, né? Como ele me falou, Santa Catarina viveu isso, né? Blumenau viveu... Enchentes, né? Viveu muito, vive ainda. Mas a né? enchente, ela tem a ver com a questão climática ou ela tem a ver com uma questão de talvez não prevenção, de talvez construções em lugares que não deveria? Não, tem a ver com a questão climática, porque Blumenau é uma exceção com relação à prevenção. Enchente... é muito difícil pegar a cidade desprevenida, porque a cidade tem um know-how que é para exportar para todo o Brasil, porque todo mundo já sabe a sua cota de rua, como é que vai fazer, quando é que chega, então não é o problema. A grande tragédia de Blumenau foi a de 2008, quando os morros vieram abaixo, que a gente não estava preparado, por isso que morreu muita gente. Numa enchente, não é a questão da morte, não, é o prejuízo de tu perder as suas coisas. Falando sobre a questão de conciliar a economia, muitas vezes se diz que o progresso é contra a natureza e a natureza impede o progresso, né? Agora, tu me perguntou a questão da economia, como equilibrar. Eu, sinceramente, eu fico muito receoso. Agora a gente está falando da COP aqui. Bom, quem são as locomotivas da economia mundial? Os Estados Unidos e a China. Nenhum deles não estão nem aí, eles não estão preocupados. Não. E no momento que os Estados Unidos e a China, que são os dois... maiores, nós começamos a ter dificuldade. É bom a gente fazer debate, é importante a gente refletir, é importante, mas eu entendo que o avanço é muito pouco. Né? Os protagonistas. Mas sabe o que a gente pode fazer? Eu acho que dá até para fazer uma analogia. Esses dias eu peguei um voo e no avião tu pode levar uma mala na medida certa e pode levar uma mochila, certo? Tá, muitas pessoas entram no avião com 3 mochilas, com mala, com uma bolsa e tal, e aí eles vão colocando naquele bagageiro, e quem entrou com a mala certa e a mochilinha não vai ter o seu lugar ali. É mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos e China, eles não estão fazendo dever de casa e vão querer ocupar o bagageiro do outro? Boa analogia. É isso? É uma boa analogia, só que porque eles são vai os chegar donos do avião. Porque vai chegar uma época que vai se precisar essa compensação ou não. Como é que vai fazer? E os efeitos estão aí, né? Floripa viveu poucos dias em relação a isso, a invasão da maré no norte da ilha. É normal? Não é normal. Mas isso é um efeito do derretimento. Os nossos avós já diziam, o mar, uma hora vai pegar o que é dele de volta. Mas aí o progresso fez o contrário. O progresso fez avançar a areia para largar a areia. Como sua avó dizia, o mar vai querer de volta. Aquele espaço era dele. Então, e ainda é pior devido ao derretimento das geleiras que é um drama. Que é um drama. Então, o nível do mar vai aumentar. Isso... Mas a partir do momento que os maiores não estão interessados fazer um evento desse, qual é o resultado que pode ter, então? É pouco, mas assim... Como é que, por exemplo, os Estados Unidos sempre se comportou? Claro, hoje nós temos... Os Estados Unidos têm um presidente que ele se posiciona contra isso. Antes, os presidentes sempre apoiaram as questões ambientais, mas também faziam cara de paisagem em muitas coisas, né? E aí o que acontece? Quando tem uma tragédia, os Estados Unidos são os mais ricos que acabam ajudando no financiamento. Mas é aquela coisa de olha, eu vou te ajudar, mas tu não resolve o problema, tu ameniza uma situação que ocorreu. De qualquer jeito... o planeta como um todo e os países como um todo têm que debater esse assunto e tem que pressionar à medida do possível. É que realmente nós estamos numa situação do presidente dos Estados Unidos, que é um presidente que tem posturas muito erráticas, vamos dizer assim, e é difícil conciliar essa conversa nesse discurso. Mas os presidentes entram e saem, então os momentos saem. Então essas discussões precisam ser feitas e nós, enquanto brasileiros, a gente tem que querer que isso dê certo, porque está botando, mal ou bem,
o Brasil como um protagonista desse debate. E temos Mas- o pulmão do mundo, né? Mas quando se faz o evento, porque a COP30 tem sido alvo de algumas críticas, principalmente que começou com essa questão da hospedagem em Belém e que falta de infraestrutura. Quando se faz um evento que começa com críticas que são reais, não são inventadas, já não descredibiliza? Já não chega assim, poxa, já começaram errado? Não, acredito que não. Porque eu acho que é outro assunto. É né? outro assunto. É outro assunto. É um problema ali que falta de... Sim, mas aí enfraquece a participação de outros países. Mas né? assim, mas- Chega um pouco Vão desequilibrado. ter algumas comitivas que não devem vir, estão reduzindo por falta de espaço. Mas o ponto focal da discussão, eu acho que não vai afetar. Ele não isso aí. afeta. Eu acho que são aspectos diferentes. Infelizmente, e como brasileiro, a gente lamenta, né? Porque os preços absurdos, o jeito brasileiro, acaba passando um jeito brasileiro de ser. Mas me incomoda essa coisa quando falam dos preços. Eu acho que a falta de estrutura é um problema. Mas os preços, vai pegar um hotel na Agora Oktoberfest no em Oktober. Blumenau. Pega ele, Mas pega se dois. compara, Alexandre? Não, claro, mas Porque quando lá- tem, não, mas lá- quando, lá era mas muito. quando tem eventos, o preço dispara. Tá, mas vale aí- para Florianópolis, pega um aluguel de agora em outubro, pega um aluguel em janeiro. Não, ok, eu concordo com isso. O preço sempre vai disparar. No Rio de Janeiro, no Carnaval, vai ser mais caro. O Réveillon. Mas tu tens uma opção no Rio de Janeiro de escolher um Copacabana Palace ou um Airbnb. Agora, em Belém, casas que não tinham infraestrutura nenhuma por exorbitante o preço, entende? Há uma diferença nisso. Entende? Mas é bom lembrar assim, também foram colocadas alternativas, porque as próprias redes de hotéis famosos, eles cresceram o preço também. Não é só a coisa da casa, Sim, dessas mas casas eles de- vão, claro que vão aumentar o preço, mas é que tem um certo limite, né? Ou não? Tem que ter, né? E é isso que eu acho que está faltando controle. Olha, Alguém que regule. alguém que regule ali os hotéis, porque eu acho que para um imóvel ali particular, privado, eu acho que vai ser mais difícil. Mas é outro debate, como tu falaste. outro- Para mim é outro debate. é outro Uma coisa é debate, discussão ambiental, outra coisa é Mas o aí- problema de infraestrutura. Entende? Eu acho que tem isso, assim. Bom, Eu não imagino o Trump dormindo numa rede. Ali no mas- Belém do Pará. mas- eu não imaginei o Lula dormindo numa rede. Desculpa. E é bom observar que tem até, foi para melhorar essa infraestrutura hoteleira, né, de hospedagem, está vindo 2 navios com mais de 300 quartos. Vai dar, acho que os 2 navios vão dar uns 600 quartos. Que vão 600 ficar longe, diga-se de passagem, Que né? vão ficar longe, mas é uma alternativa, né? Mais uma alternativa. Vamos assistir, então, a COP30. Bom, eu quero agradecer, então, a presença de vocês para esse debate rico. Gostei muito de estar aqui, de poder discutir com vocês essas pautas que são sempre relevantes, né? Meio ambiente, eu acho que é algo que discutir nunca é demais, como vocês mesmos disseram. E, Paulo, obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado a todos. Mais uma oportunidade de estar aqui, né? De estar aqui no Política em Foco. E conte sempre comigo. Alexandre. Karina, obrigado pela parceria de sempre. Um prazer conhecer o Paulo. Obrigado a você que nos acompanhou. Terminamos aqui mais um Política em Foco.